Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria aqui da Consult, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da Consult. E no dia de hoje, Marcos, até cumprindo um compromisso assumido no nosso episódio número 24, quando nós tratamos da preocupação em se fazer planejamento tributário, né, notadamente em relação à questão envolvendo as subvenções de investimento e os incentivos fiscais estaduais, nós estamos voltando, né, como prometido, dando mais um delineamento aí sobre algumas questões que merecem a atenção daqueles que nos assistem. Lembrando que a questão envolvendo o conceito incentivo sempre gerou confusão, porque nós temos aí o conceito benefício fiscal e incentivo. Aliás, muita gente não sabe, existe um projeto de lei complementar parado no Congresso Nacional, Marcos, que é o 282 de 2020, estabelecendo o que é benefício fiscal e o que é incentivo. E temos também o conceito de desoneração, exemplo de desoneração da folha, que é uma situação excepcional, temporária e naturalmente atípica, né? Mas o conceito de benefício e incentivo, a grosso modo, hoje, é tido, na realidade, a expressão benefício como um gênero e incentivo como uma espécie. O benefício, ele é amplo, ele é setorial e ele visa, via de regra, a regulação de mercado, a intervenção estatal, por assim dizer, né? Já o conceito incentivo, ele é direcionado, ele é específico e geralmente exige uma contrapartida, né, por parte da empresa para que ele seja atendido. E por que nós fazemos essa observação? Porque a partir da mudança da regra que nós tínhamos, isso passa a ser importante, não é isso, Marcos? Sim, Gilberto. Após essa tua brilhante introdução aqui, dentro de tudo isso que o Gilberto falou, hoje nós vamos tratar um pouco aqui dos incentivos fiscais estaduais na questão da subvenção para investimento. Esse é um tema muito debatido hoje entre as empresas, entre os empresários, enfim, entre os juristas. A subvenção para investimento considerando os incentivos fiscais estaduais e especificamente nesse momento consulta de hoje nós vamos tratar da regra a partir de 24, já que em momentos anteriores nós já falamos da regra existente até 2023. Bom, Gilberto, de início, infelizmente, a gente tem que falar que o tema é muito complexo. É um tema que ele é complexo porque ele envolve a parte legislativa, que já é complexa, e ele tem muitos aspectos jurídicos envolvidos. E falando em relação a 2024, a regra mudou totalmente porque a lei 14.789 de 23, Gilberto, ela revogou o artigo 30 da lei 12.973 de 2014, que era o dispositivo que tratava de que todos os benefícios fiscais de ICMS seriam considerados como subvenção para investimento. No momento em que revoga, muda tudo, não é isso, Gilberto? Não, e de fato, é tão complexo, e é por isso que nós introduzimos o tema, fazendo menção da complexidade do conceito benefício e incentivo fiscal e a confusão natural que você faz, porque em vista do antigo artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, não havia essa preocupação. Se nós pegarmos lá a cláusula primeira, o parágrafo 4º do convênio 190 de 2017, que trouxe lá um rol de incentivos ou benefícios, não tomam cuidado de fazer essa diferenciação usando a expressão genérica como benefício. E isso causou um mal-estar momentâneo e grande para todo mundo. Por quê? Ele relaciona a isenção, a redução da base de cálculo, a manutenção de crédito, né, porque, via de regra, a isenção não dá direito à manutenção, como regra constitucional, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 do texto constitucional, mas, em grau de exceção, a simples concessão da manutenção do crédito seria, a rigor, um benefício fiscal. Devolução do imposto, aqueles casos de financiamento, né? O crédito outorgado, ou dito crédito presumido, e aqui tem uma peculiaridade que depois nós vamos falar, né? A dedução do imposto apurado, dispensa do pagamento do imposto, dilação de pagamento. Aliás, quando se fala em dilação de pagamento, a primeira impressão que se tem, bom, vamos incluir o diferimento.
Só que o diferimento ele não é necessariamente um benefício fiscal. O diferimento é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que existem exceções, Mato Grosso trata o diferimento como um benefício e obriga ao estorno do crédito, mas o Supremo Tribunal Federal, Marcos, e aqui eu peço licença, porque eu sei que aqueles que nos assistem vão querer anotar essas informações, o Supremo Tribunal Federal já decidiu por inúmeras vezes que o diferimento é técnica de postergação de pagamento de tributo. Né? Nesse sentido, ADI 2056 do Mato Grosso do Sul, ADI 3676 de São Paulo, ADI 3702 do Espírito Santo, o recurso extraordinário 325023 em agravo regimental, o recurso extraordinário 102.354, recurso extraordinário 112.098, a representação 1237, dígito 9 da Bahia, o recurso extraordinário 91.848, dígito 5 de São Paulo, e o recurso 102.354, dígito 6. Ou seja, apenas para citar alguns casos de o quanto o tema é polêmico. Mas por que em dado momento se usa o diferimento como incentivo ou benefício? Quando ele resultar em dispensa efetiva do pagamento do tributo. Por exemplo, eu recebo o produto com diferimento, fabrico, transformo e vendo para você com isenção, com dispensa do recolhimento do imposto anterior, ou seja, aquele diferimento acabou se convertendo em benefício. Então, é importante que se entenda aqui a relatividade dos conceitos. E é por isso que a preocupação da legislação atual, isso é um avanço, tratando como incentivo, como especificamente incentivo, traria ainda financiamento do imposto, créditos para investimento, que é uma outra modalidade, porque aquele conceito é financeiro ou físico, a remissão, a anistia, a moratória, a transação e o mero parcelamento. Agora, como você bem lembrou, entra a dita cuja contrapartida, não é isso? Sim. Veja, nós começamos falando da complexidade do tema. Olha como é complexo tudo isso que o Gilberto trouxe. O tema, quando ele fala nas contrapartidas, agora a gente vai comentar um pouco aqui. Nessa situação da implantação, hoje, Gilberto, como você bem sabe, para se caracterizar subvenção para investimento, eu tenho que ter uma implantação ou uma expansão do empreendimento econômico e eu ainda tenho que ter a necessidade de investimentos e as contrapartidas que você citou. Então, o nosso entendimento e o entendimento dos juristas que a gente tem acompanhado é que somente vai se enquadrar dentro da regra da possibilidade de se tratar as receitas como subvenção para investimento os atos concessivos individuais. Aqueles, Gilberto, que você bem conhece, por exemplo, aqui no Paraná nós temos um anexo, que você deve até lembrar o número, por exemplo, do crédito presumido, esse dificilmente vai se enquadrar, porque esse é genérico. Ele não é um ato concessivo individual. Então, voltando, dificilmente esses vão se enquadrar. Até porque ele exige que, em alguns casos, eu troque o crédito tradicional das aquisições, o crédito escritural, pelo crédito presumido, não representando efetivamente um ganho tão grandioso como qualquer benefício poderia sugerir, não é isso? Inclusive a gente vai comentar daqui a pouco um ponto que já é um ponto mais jurídico da questão. A gente vai trazer esse ponto aí, que é um ponto também que os contribuintes têm que ficar atentos. Hoje também, Gilberto, para a gente poder fazer, diferente do que era em 23, agora em 24, nós temos que ter uma habilitação prévia junto à Receita Federal, inclusive anexando esse ato concessivo. O cálculo hoje é diferente, porque antes, até 23, toda a receita de crédito presumido era entendida como subvenção. A partir de 24, não existe mais isso. Eu vou ter que fazer um cálculo que engloba valores de depreciação, de amortização, de exaustão, de aluguel, de arrendamento, para chegar no valor que é possível ser a base para se jogar 25% para você chegar no valor do incentivo da subvenção para investimento. E dentro disso que você falou, Gilberto,
é importante você comentar esse aspecto jurídico, já entrando na questão um pouco jurídica, até agora nós falamos mais da parte legislativa. No aspecto jurídico, essa questão do crédito presumido de ICMS, que até 23 ou até hoje, enfim, as empresas consideram que os incentivos de crédito presumido de ICMS, eles são considerados como subvenção para investimento. Isso é o que todo mundo fala. Só que a gente tem notado, Gilberto, que a Procuradoria tem inserido nas suas intervenções nos processos, dizendo que se eventualmente aquele crédito presumido, ele faz com que você, em detrimento do crédito presumido, você tenha que se tornar parcialmente ou totalmente o crédito das entradas, eles estão dizendo que isso não é subvenção porque é como se fosse uma mera troca. Você troca um crédito pelo outro. O que você ia comentar disso, meu amigo? Sob o ponto de vista jurídico, procede o raciocínio, né, na realidade, e é por isso aquela confusão que nós inicialmente relatamos do conceito benefício e incentivo, e eles tratam todos esses créditos presumidos generalizados, quero crer anexo 7 do nosso regulamento aqui do Paraná, e disposto aí no regulamento dos demais estados, como uma troca do crédito tradicional. Muitas vezes, porque o levantamento, por exemplo, do crédito a ser apropriado da energia elétrica num estabelecimento industrial demanda laudos, demanda preocupação com levantamento, e aí o profissional de contabilidade da empresa chega à conclusão da mais-valia. Ou seja, é muito mais fácil adotar um percentual fechado do que ter que ficar me sujeitando a controles. E aí, no que diz respeito a esta regra, como ela é de caráter generalizado e não exige a contrapartida, que explica inclusive por que muitos estados criaram aqueles fundos, né? O Paraná chegou a criar e acabou por extingui-lo, mas muitos estados têm fundos de investimentos para que gerasse essa contrapartida social, se não houvesse aplicação por parte do contribuinte beneficiado. De qualquer forma, a questão da utilização da figura do crédito presumido em troca do crédito tradicional, realmente, praticamente, ele faz uma substituição de créditos, não representando um incentivo no sentido genérico da expressão. Tá certo. Gilberto, seguindo nessa linha dos aspectos jurídicos que envolvem a complicada questão da subvenção para investimento, a gente tem que lembrar que essas decisões que tanto se comentam, favoráveis à situação que o crédito presumido, como os outros benefícios fiscais que você bem citou, são passíveis de ser considerados como subvenção para investimento, sobre o ponto de vista de decisão, ele foi em função de que é um pacto federativo. Ele tratou, depois você pode comentar sobre a questão do conceito do pacto federativo. Mas, enfim, é uma questão que é uma questão constitucional, o pacto federativo, que o Gilberto vai explicar. Então, há essa situação dessa mudança legislativa agora, como não há mudança na Constituição, já fica claro que o assunto vai considerar a ser levado para o Judiciário, Gilberto. E, de fato, a questão do Pacto Federativo foi o que, na prática, resultou na Lei Complementar 160 de 2017 e no Convênio 190. Porque quando nós falamos em Pacto Federativo, notadamente no contexto do ICMS, nós estamos falando do princípio da neutralidade. É bom que se frise que, à luz do artigo 1º, artigo 4º, artigo 18 e mesmo o 170, que fala da concorrência entre empresas, ele pressupõe um tratamento igualitário entre União, Estados e municípios. Ou seja, o Pacto Federativo, ele não se limita ao respeito entre os Estados, à neutralidade de tributação entre os Estados. Ele também pressupõe que a União deva respeitar esses acordos. Decisão anterior que reconheceu que o incentivo do ICMS não poderia justificar a tributação lá pelo imposto de renda, sob pena de aniquilar o Pacto Federativo. Então, na prática, a própria Lei Complementar 160, ela pôs uma trava nisso. Tanto, Marcos, que nós falávamos muito em guerra fiscal, e pode notar, quem nos assiste também vai poder observar, já não se ouve falar tanto em guerra fiscal. Primeiro porque, como nós comentamos em nossos episódios anteriores, a própria Lei Complementar 160 e o Convênio 190 criaram aí a expectativa do direito de cola, né?
criando uma equiparação sempre que necessário e possível, mediante autorização. Mas principalmente porque trouxe, isso a lei complementar muita gente não sabe, trouxe consigo um instrumento segundo o qual o Estado que estivesse valendo de benefícios que não tenham passado pelo CONFAS, uma vez denunciado, seria objeto de investigação, um inquérito, por assim dizer, administrativo, e teria direito a se justificar, e uma vez havendo confirmação que o benefício desrespeitava a regra da Lei Complementar 2475, ele afetaria naquilo que é mais importante para o Estado, que é o bolso. Até uma portaria do Ministério da Fazenda, né, época Ministério da Economia, dizendo que, uma vez chegando o CONFAS, após deliberação, e isso com vistas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, verificado que o Estado estava incorrendo em desrespeito aos acordos no CONFAS, a União poderia suspender o repasse de fundo de participação. A partir dali nós tivemos uma mudança nesse mecanismo. Então o Pacto Federativo tem que ser visto sob dois prismas. Primeiro, entre os Estados e principalmente o benefício trazido, agora mais como conceito de incentivo, que é uma espécie, como nós falamos, para o Estado, também da União em respeito aos Estados. Então, como comentou o Gilberto, veja, essa questão do Pacto Federativo ela continua. E tem também, Gilberto, saindo agora do crédito presumido, que já comentamos, tem os outros benefícios que você já comentou, todas essas figuras aí que temos. Então, sobre os outros benefícios, se a situação jurídica, a discussão jurídica continua no presumido, também continua em relação aos outros benefícios, pelos mesmos motivos que a gente explicou. Além disso, por último, tem ainda a tributação de PIS e COFINS, que envolve essa situação da subvenção para investimento. Ocorre que já antes, já se discutia se o PIS e COFINS, que incide sobre as receitas, ele deveria de ser, esse tipo de crédito presumido deveria de ser entendido como passível de tributação, porque ele, na essência, é uma recuperação de despesa. E aí nós vamos entrar num conceito um pouco contábil, se recuperação de despesa é receita ou não. E isso sempre se discutiu, e aí nós temos soluções de consulta, temos decisões de vários lados. E ainda em relação ao PIS e COFINS, há de se lembrar que esta mesma legislação que mudou ou revogou o artigo 30 da 12973, ele também revogou os dispositivos que traziam que o PIS e COFINS, em relação à subvenção para investimento, ele era desonerado. Então isso também foi revogado, então hoje nasce uma nova situação que a Receita Federal com certeza vai bater mais forte no sentido de querer com que seja tributado sobre PIS e COFINS isso aqui. Gilberto, complemento, faz favor. Olha, basicamente, nós tratamos um tema polêmico, com algumas observações que também merecem desdobramento, e nunca é demais, né, Marcos, dizer que nós vamos voltar a esse tema. Com certeza. É só uma questão daqueles que desejarem nos sugerirem. Para isso, aliás, nós temos um e-mail que é o momentoconsult@consult.com.br, onde você pode nos mandar sugestões, questionamentos, e aí nós vamos trazer para cá, trocando figurinhas. Evidentemente, esse tema ainda tem desdobramento, nós voltaremos sempre fazendo referência, né, aqueles que já viram o episódio 24 já devem ter uma base de discussão. Quem não viu, volta lá no nosso canal. Aliás, vamos pedir aqui, né, porque é importante falar da relevância do canal. É importante, ali no cantinho do Marcos, tem o likezinho que você tem que dar, e tem principalmente a possibilidade de inscrição, porque isso vai dar, segundo os algoritmos, né, usados, maior relevância, e poderemos aí ser divulgados. E você, ao se inscrever, vai ser notificado quando tiver um novo vídeo, não é isso? Sim. Era só o que nós tínhamos para falar hoje, não é isso? Com certeza, Gilberto. Meus queridos, até uma próxima, quando nós voltaremos a esse tema e com outras sugestões, com certeza.